Pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui com os vídeos para reagir. Eu ia reagir esse outro vídeo do Linguamé, mas eu não vou reagir porque senão fica parecendo perseguição. Então, vou dar um tempo no canal desse cara. Eu vou reagir agora o vídeo do Caverna Medieval, os segredos da história do islamismo e o cruel profeta, né? Vamos ver aqui o que ele tem a dizer. Bem-vindo ao Caverna Medieval. O islamismo é a religião que mais cresce em todo o mundo. É estimado que até 2050, daqui 25 anos, ela passe o cristianismo, se tornando a maior religião do mundo. O Sudeste Asiático já está tomado pelo islamismo. 42% de toda a sua população é muçulmana e a Indonésia já é maioria islâmica, sendo a maior nação muçulmana do mundo. Também é estimado que por volta de 2150, daqui 125 anos, toda a Europa esteja tomada pelos muçulmanos. Grande parte dos países europeus, os maiores, já vão Isso sem espada nenhuma, viu? Sem espada nenhuma. ter 75% de população islâmica. Parece que se nada mudar, o islamismo vai de fato dominar o mundo e todos Inshallah, se Deus quiser. estaremos sobre a lei da Sharia. Mas o que é de Calma. fato o islamismo? O que é essa Sharia? E principalmente, quem foi o profeta Maomé que começou tudo isso? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, mas antes já sabe, marcha no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos, além de Pessoal, tá botando rápido porque o vídeo é muito grande. considerar se tornar um membro do Caverna, pra me ajudar aqui a continuar fazendo esses vídeos. Bora! Juiz GPT, preciso de uma Essas propagandinhas chatas. Maomé nasceu em 570, em Meca, na atual Arábia Saudita, numa época em que a região era um caldeirão cultural e comercial. Não havia ainda os califados, apenas tribos e uma sucessão de impérios que dominavam a região. Maomé era da tribo dos Coraixitas, que significa tubarão, e era a tribo dominante na cidade de Meca. Essa informação é bem importante, guarda ela. Logo depois que Maomé nasce, seu pai morre e deixa como herança para sua esposa 5 camelos e uma escrava. Assim como em Roma, Grécia, basicamente toda a antiguidade, a sociedade árabe tribal era muito escravagista. Um escravo era basicamente um povo que foi dominado ou alguém que devia dinheiro. E essa Sim, isso é verdade. Inclusive foi o profeta que acabou com a escravidão. é outra informação importante, porque a captura e comércio de escravos foi um grande mercado nos futuros califados muçulmanos, algo que já era enraizado Embora não fosse dentro da lei do Islã, né? Isso. na cultura árabe e moldou toda a Idade Média. Era também costume dessa tribo de Meca entregar as crianças para os beduínos, que eram tribos nômades comerciantes que viviam no deserto. Os Quraishitas achavam que essa experiência faria bem para a criança no futuro. Mas com 6 anos de idade, Maomé também perde a sua É aquela coisa, né? O ser humano, ele vai fazer maldade em qualquer sistema também, né? Se a gente for citar aqui budismo, hinduísmo, mas dentro da lei do Islã, tá no Alcorão que não pode escravidão. Então, acho que é uma coisa bem óbvia. mãe, e agora fica nas mãos do seu avô, o Abd al-Muttalib, e depois do seu tio, o Abu Talib. Então a sua infância foi marcada por essa dor e experiências com comércio e viagens. Isso moldou muito a personalidade de Maomé, que logo cedo botava a mão na massa e trabalhava como um adulto, ajudando nas famosas caravanas do deserto. Sabe aquelas caravanas da Idade Média que cruzavam o Oriente Médio e levavam tudo, especiarias, joias, tecidos, bugigangas e até escravos que iam pros 4 cantos do mundo? Então, era isso. E era o ambiente perfeito pro Maomé brilhar. Com a sua honestidade e dedicação ao trabalho, ele logo ganhou respeito, virando uma figura bem conhecida e admirada ali em Meca. Foi mais ou menos nessa fase, viajando de um lado pro outro, que Maomé começou a ter contato com ideias e histórias de outras culturas, não apenas da sua tribo, principalmente a cultura greco-romana e o judaísmo, cristianismo. Ele ouvia vários comerciantes cristãos falando sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento e até alguns hereges. Vou deixar esse vídeo aqui que fala um pouco mais que no começo do cristianismo existiram várias vertentes do cristianismo, além da católica, e essas culturas hereges que ele tinha contato compartilhavam lendas curiosas fora do que a gente conhece hoje no cristianismo, muitas tiradas de evangelhos apócrifos, aqueles textos religiosos que não entraram na Bíblia. Um exemplo é o evangelho árabe da infância de Jesus, escrito no século VI, que conta que Jesus, ainda bebê, teria falado ao nascer dizendo ser um servo. Cara, assim, até onde se sabe, até onde eu escuto falar, dentro do próprio nicho do Islã, ele não conhecia, né, o cristianismo nem o judaísmo. Claro, pode ter ouvido falar, mas ele não tinha conhecimento acerca dessas religiões, no caso, como os caras falam, para copiar, né? Até porque ele não seguia nenhuma na época da revelação. De Deus. Anos depois, Maomé parece ter se inspirado em todas essas histórias, porque o Corão também menciona esse milagre, adaptando a história para dizer que Jesus era um servo de Allah. A gente já vê que tudo que tá na Bíblia, profeta e tudo mais, não tudo, mas todos os profetas da Bíblia estão também no Corão. Seja pegando inspiração Assim como a Bíblia tem da Torá. da Bíblia ou não, o fato é que essas viagens abriram a cabeça de Maomé. Ele absorvia de tudo um pouco e de quebra conquistava as pessoas por onde passava. Uma dessas pessoas conquistadas ali pela personalidade de Maomé foi Khadija, uma viúva rica e bem-sucedida, dona de um negócio bem próspero. Ela ficou tão impressionada com a honestidade, o talento, ali, o carisma de Maomé, que o contratou para levar as suas mercadorias até a Síria. E olha só, o que começou como uma relação profissional virou algo mais. Khadija ficou encantada com Maomé ao longo do tempo e quando ele tinha 25 anos, foi ela quem tomou a iniciativa e pediu Maomé em casamento. Um detalhe, naquela época 25 anos já era considerado bem tarde para casar, mas o charme e o caráter de Maomé claramente fizeram aí a diferença. Então, na linguagem de hoje, Maomé achou aí uma sugar mommy que o ajudou muito nos seus empreendimentos futuros, com grana. Outra coisa que a gente tem que notar, assim como outros líderes de seita religiosa, Maomé tinha um carisma gigantesco. Ele sabia cativar e convencer as pessoas. E como bem sabemos, ele não criou nada novo. Ele pegou todas as histórias que ouviu durante as suas expedições, as suas viagens de comércio, principalmente as histórias da Bíblia, e adaptou Ah, o cara tá falando que é uma seita. Tudo bem, né? Vamos ver aqui. Enfim, né? Fazer o quê? para a sua nova ideia, a sua nova fé. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia com fazer prova, física, que sempre casado com Khadija, uma viúva riquíssima, inteligente e de personalidade muito forte, tinha ao seu lado uma parceria que seria essencial nos próximos capítulos da sua vida. Foi ela quem deu todo o suporte quando em 610, aos 40 anos, Maomé começou a receber suas famosas revelações. Isso aconteceu durante um dos seus retiros espirituais numa caverna chamada Hira, ficava bem pertinho de Meca. Segundo a tradição, o anjo Gabriel apareceu do nada e disse que ele, Maomé, tinha sido o escolhido por Allah, o Deus único e verdadeiro, para ser o seu profeta e transmitir a sua palavra no que viria a ser o Corão, a nova fé. Talvez você já tenha visto essa história e esse mesmo anjo antes. Bom, depois dessa suposta aparição, o Corão diz que Maomé ficou abalado, correu para casa e se jogou nos braços de Khadija, contando tudo e pedindo o seu conselho. Será que ele deveria esperar mais sinais de Deus ou simplesmente esquecer essa viagem, essa história e voltar à sua vida normal de comerciante? Khadija, com toda a firmeza dela, não hesitou e disse:
Você foi escolhido, Maomé. Não é mais só um cara das caravanas. Agora você é um profeta. Vai lá e bota a ordem nesse mundo. Com esse empurrão de Khadija aqui, sei lá, se tinha algum interesse. Sim, de fato foi por aí mesmo. Claro, ele tá falando com a linguagem mais popular, mas foi por isso aí mesmo. Ele inicialmente ele pensava que era uma revelação do demônio, né? Mas ele depois, através da compreensão da mulher dele, que na época tinha mais sabedoria do que ele, ela viu de uma forma positiva. E não é à toa que depois só trouxe melhoria, né? Acabou, por exemplo, com a opressão contra as mulheres, acabou com o processo escravagista da época. Assim, de fato, foi algo bem, bem divino, bem positivo mesmo. Mesmo que o cara não acredite que seja uma coisa de Deus, trouxe uma melhoria muito grande para aquele povo, porque tinha muita treta, muita briga. Interesse nisso, no Maomé virar uma figura muito mais evidente, ele abraça esse chamado e começa a missão que o transformaria no profeta que conhecemos hoje. Um ponto pra gente comentar aqui, o Corão, o principal texto da fé islâmica, é basicamente uma biografia da vida de Maomé, que os muçulmanos seguem exatamente o que ele fez, desde os seus ensinamentos, até como ele vivia, a forma que ele comia, se vestia, dormia, ia no banheiro, tudo. Acho que ele tá confundindo com os hadiths, né? Com os hadiths que lá que fala geralmente a vida dele. Porque o Corão, ele fala pouco do profeta, ironicamente, já li completo. Não fala tanto assim não, então não é uma biografia sobre ele. É Deus falando em primeira pessoa. Tipo assim, ele usa a palavra nós, mas é um plural de respeito a Deus. Por exemplo, como dizendo que Deus tem 99 nomes, né? Então, nós fizemos o mundo, tal, mas tá falando de um, né? Nós é só a linguagem, porque tem uma explicação melhor do árabe, né? Não é um plural igual no português, que seria equivalente à trindade. Mas fala pouco dele, na verdade, não fala muito. Cita pouco o nome dele. Mas as revelações foram baseadas em épocas da vida dele. Então, por exemplo, as revelações da jihad, ele nem queria jihad, tá ligado? Nem queria. Mas veio numa época que o pessoal tava passando muita necessidade. Então veio essa revelação divina e disse, olha, você tem que se defender porque o pessoal vai morrer. Então era basicamente isso. Mas fala pouco dele, não fala muito. Isso aí é a história. O que se fala dele são os livros dos hadiths, né? Hadiths são como se fosse a tradição que foi escrito, o que ele fazia, a forma que, sei lá, ele entrava dentro de casa, ele entrava com o pé direito. Ele tomava banho, ele fazia a limpeza do corpo, sabe esses detalhes mais da vida pessoal? Isso aí tá nos hadiths. Só que tem que ver qual é o verdadeiro e qual é o falso. Tem muitos que são reconhecidos e outros que são reconhecidos como falsos. Então, tem muito disso, entendeu? E a gente também não pode fazer uma falsa avaliação de época. Tipo, a gente não pode dar o olhar de hoje para avaliar aquela época. Porque, por exemplo, o pessoal fala da noiva dele, que era muito nova. Era outra época. Por exemplo, na Bíblia, Rebeca casou com 3 anos. Está na tradição judaica, né? Então, no Talmud, que é a tradição dos caras lá, com 3 anos pode. Então, claro, para nossa época é totalmente errado, mas é outro contexto, não é o contexto da nossa realidade. Hoje, tanto o muçulmano quanto o judeu casa com adulto. Então, a gente não pode ter uma interpretação, assim como Maria tinha 13, José tinha 90, tá ligado? Então, a gente não pode ter uma visão totalmente quadrada de uma coisa, né? Até porque tem muitas previsões na época lá, profecias que falavam de, sei lá, pratos. O pessoal hoje interpreta como satélite, porque é pratos no céu, alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, como é que você vai explicar o que é satélite para quem nunca viu? Assim como quem fala da Bíblia explica que o cara que teve a previsão do Apocalipse viu uns insetos no céu e o pessoal diz que é helicóptero, né? Então existem assim fatores que não podem ser vistos com os olhos de hoje. Tem que estudar o olhar da época e compreender a época e ver o que é cabível para hoje e o que não é. Basicamente é isso. Só que a lei em si, ela é universal, né? Ela é universal, mas algumas atitudes foram baseadas na época, né? Então, por exemplo, na Bíblia tem um verso que fala, que eu já citei aqui, que Jesus fala pro escravo não se rebelar. Hoje em dia a gente acha totalmente assim fora de time, né? Tipo, como assim não se rebelar? Mas pra época tinha um sentido, né? E não uma coisa que eu imagino Jesus falando, né? Não que eu deva pautar alguma coisa. Mas assim, como eu disse, são coisas de época. A gente tem que também saber compreender. Mas o que está no Alcorão é universal. O que está nos hadiths, muitas coisas são de época. Embora seja sunna, que é algo bem visto, a gente reproduzir. Mas a gente reproduz o que é viável para nossa época, entendeu? A gente não tem como, por exemplo, tem um hadith que o profeta fala que seria melhor que a gente vivesse isolado. Vai chegar uma época que a gente seria melhor viver isolado no monte do que na sociedade. Só que para quem mora, sei lá, em São Paulo, que pratica o Islã, não é viável o cara ir para um monte, porque tá numa cidade, né, numa selva de pedra. Então tem que ter
a gente tem que avaliar o contexto e a nossa realidade, a época, para ver o que é universal, como o Corão, e o que é da época, como algumas certas tradições. Outros você pode reproduzir. Por exemplo, a poligamia, mas essa do monte nem todo mundo tem acesso. Então, a gente tem que avaliar bem para não cometer erros, né, de época. Guarda essa informação, que isso é bem importante, porque tudo que Maomé fez, a galera hoje segue como se tivesse que viver exatamente como Maomé. Então, ele parte nessa jornada, pega tudo que tinha aprendido antes, cria essa nova fé, para a qual ele foi chamado, e sua missão agora era espalhar a boa nova para os cidadãos de Meca, a sua tribo, aonde ele vivia. Nessa época, assim como em todas as outras tribos árabes, todos eram politeístas, acreditavam em dezenas de deuses diferentes. Então, eu tô com doença, Deus da doença, eu quero isso aqui, o Deus do sol, o Deus da colheita, o Deus do vinho, tudo que tá muito. Então, a missão de Maomé era transformar árabes politeístas em árabes monoteístas, que cultuavam agora Alá. E sim, você já viu essa história antes, é a mesma história de Abraão, o primeiro patriarca bíblico e fundador do judaísmo, só que... Sim, porque dizem que os profetas têm as missões tudo parecidas, né? Abraão, Jesus. Claro, dentro do cristianismo é diferente, Jesus, mas dentro do monoteísmo, da visão islâmica, é tudo parecido. Moisés, tá entendendo? Mohammed, tudo parecido. 2.500 anos antes. Tanto Abraão quanto todos os outros profetas judaico-cristãos são também profetas islâmicos, são aí enviados por Alá no segundo Corão. Mas agora, para Maomé, pro Corão, para essa nova fé, todos esses caras estavam difundindo a religião errada. Os judeus e cristãos estão atrasados, errados. Agora sim veio a revelação de verdade. Esses profetas existiam, são reconhecidos, mas estavam atrasados, estão errados aí e ficaram... Sim, porque assim, por exemplo, no judaísmo eles tinham a polilatria, né? Eles, como eu disse em outro vídeo, eles colocaram 2 deuses no Gênesis, né? Coisa que não faz sentido, o El e o Javé. Então seria só o Javé, que é o mesmo Alá, entendeu? Que é o mesmo Jeová. Mas o El já é outro Deus, que era da época daquela Israel, que era a primeira para a segunda Israel histórica. Então não fazia muito sentido seguir essa visão, já que tinha a mão humana ali agindo para fazer politicagem. Ficaram no passado e agora é a nova religião que era a certa. Outro ponto é que provavelmente Maomé não leu a Bíblia, ou pelo menos não leu ela inteira, provavelmente não leu nada. Ele ouviu essas histórias, e apenas parte delas. Porque, por exemplo... Ele não leu, cara. Tipo assim, se ele ouviu foi poucos versos. Foi poucos versos, mas tem coisa lá que é relatado que, tipo assim, não tem nem na Bíblia, entendeu? E tem coisa lá que não teria como ele saber por conta do contexto que, como eu disse, ele é o cara mais biografado do mundo, né? Então não teria como ele saber tudo isso aí que a galera fala como se ele tivesse feito um Ctrl+C, Ctrl+V e tivesse alterado. Não faz sentido histórico, dado o tamanho da biografia que ele tem, os registros, né? E a maioria das coisas que o pessoal fala dele é mais fake news mesmo. Então que tem o nome, né? Maomé, que é um nome inventado, assim como Jesus. É um nome inventado, não é um nome de verdade. Então são de pequenas a grandes alterações que o pessoal faz que modifica toda a história material, né? Tem várias coisas que estão na Bíblia que não estão no Corão. Um exemplo são os 10 mandamentos. Tanto que os muçulmanos podem casar com várias mulheres, a gente vai ver isso. Coisa que já ali nos 10 mandamentos fica implícito, fica bem claro, na verdade, que não pode. Então ele só pegou a parte que interessou, ou que ele ouviu e botou ali na sua nova fé. Só que convencer uma cidade... Não, isso aí nunca, na verdade, sempre foi poligamia, sempre foi livre naquela época, né? Só que, tipo assim, porque a poligamia ela só é melhor pra mulher, né? Na verdade, porque naquela época a mulher não trabalhava, então ela tinha direito à herança, né? Que foi através do Islã, que teve o direito à herança. Coisa do tipo. Então, se foi colocado como os caras falam, pô, que bom, cara, as mulheres tiraram uma vantagem enorme, porque se o marido morresse na guerra era sal, entendeu? E guerra sempre teve. Só que coube de Jesus nascer numa época que não tinha guerra. Então ele não foi um cara que fez guerra. Assim como Moisés nasceu na época que tinha guerra, então ele foi obrigado a fazer. Ele fez jihad. 3.000 caras quando ele desce do monte, então entendeu? É tudo uma visão como se fossem todos iguais, só que de maneira diferente. Jesus, Moisés, entendeu? Algumas pessoas vão dizer assim, você está diminuindo Jesus. Nossa visão é tipo assim, não, vocês estão modificando. Então seria basicamente isso. A cidade inteira não ia ser fácil. Maomé começou pelo básico, chamou sua família e os seus amigos, o famoso family and friends, que estavam ali mais próximos. Khadija, claro, foi a primeira a acreditar nele. O exemplo, uma prova disso é que tem registro material que no início, quando foi para os primeiros cristãos trazerem judeus para o cristianismo, a primeira coisa que eles cortaram, literalmente cortaram, porque parece uma piada, foi aquela questão de cortar o prepúcio. Foi a primeira coisa que foi excluída, porque o pessoal não queria, o pessoal gostava da religião, mas falou, não, esse negócio aí de cortar o couro não vai, então foi uma coisa que foi excluída. Então teve muito dessa questão da mão do homem. Então tudo que ele está acusando cai sobre a tradição dele. Da pioneira do islamismo. Outro que entrou na onda foi Abu Bakr, um amigo leal que se converteu rapidinho ao ouvir as suas pregações. Até aí, tudo bem, o time estava crescendo, mas quando Maomé resolveu levar a mensagem para as ruas de Meca, é que o caldo entornou. A cidade não era só apegada ao politeísmo, pela fé, mas tinha interesse gigantesco nisso, interesse econômico. Acaba, aquela caixotona preta que a gente vê até hoje, que na verdade está guardando a pedra sagrada, lá dos politeístas, era um imã de peregrinos pagãos. Gente de tudo quanto é canto aparecia para rezar e de quebra gastava dinheiro por lá, turbinando a economia local de Meca. Então quando Maomé começa a falar de um Deus único e criticar esses ídolos, os líderes de
a pedra que está lá dentro não é dos politeístas, né? No caso, eram as imagens que estavam lá. A pedra, dentro da tradição, foi um meteorito que caiu como um sinal de Deus para Abraão, e Abraão ali construiu, porque se você pegar o Velho Testamento, Abraão ele construiu alguns templos, né? E falado que ali ele passou pela Arábia Saudita, né? E ali ele construiu aquele templo e ficou conhecido como uma das casas de Deus, fez junto o seu filho Ismael, acho que foi, se não me engano. Meca não gostaram nadinha da ideia. Maomé tava mexendo no bolso deles. O resultado foi bem claro. Começou uma grande perseguição e Maomé virou um alvo. Começou a receber ameaças de morte, humilhação e até dinheiro começou a faltar pra ele porque ninguém mais queria empregar ou comprar as suas mercadorias. Os poderosos de Meca viam nele uma ameaça ao status quo. E o profeta, que tinha começado com uma ideia simples, agora precisava lidar com uma cidade inteira querendo a sua cabeça. E assim, era meio óbvio que isso ia acontecer porque Maomé tava tentando fundar uma religião novinha em folha, numa terra onde o pessoal dependia da religião antiga pra tudo, inclusive pra botar comida na mesa. Percebendo que em Meca as coisas estavam ficando feias, ele resolveu tentar a sorte em outros lugares. Na verdade, ele foi chutado de Meca. Literalmente, ele foi expulso e teve que empregar sua fé em outro lugar. Maomé não deixaria isso barato e veremos em breve que ele não teve piedade da cidade de Meca. Uma das suas primeiras paradas foi a cidade de Taif, que ficava bem próxima de Meca, onde ele esperava conseguir pelo menos Piedade, né? Depende do que você fala com piedade, porque assim, ele conquistou Meca sem derramar uma gota de sangue, então... um punhado de fiéis, só que adivinha, deu ruim de novo. Lá, Maomé não só foi rejeitado, como acabou sendo apedrejado por uns moleques ali. O negócio Porque todos os profetas são... então, isso aí tem até na Bíblia, cara. Claro, nossa base é o Alcorão, mas o que a gente vê que a Bíblia concorda com o Alcorão, nós acredita que é a verdade final, a gente usa. Por exemplo, a Bíblia fala, Jesus diz, nenhum profeta aceita em sua região e não faz milagre. Então, isso aí é histórico para Abraão. Abraão, por um tempo, teve que ficar fazendo imagem de escultura junto com o pai dele, porque precisava para comer, tá ligado? Então, existe toda uma história do sofrimento desses caras, e o pessoal caçoa, pô. Por mais que você não acredite, foram pessoas que sacrificaram pelos outros, assim, literalmente, velho. E não só na religião, a gente pega na filosofia. Olha o que foi Sócrates, cara. Sócrates claramente parece um cara religioso pela sua história, pelo seu sacrifício, seu martírio. É muito louco. O negócio tava bem complicado, ele foi expulso de mais uma cidade. Aí fica um ponto, né? Será que a sua habilidade de Quando chega um cara com conhecimento, o pessoal já quebra logo as pernas. carisma não estava funcionando mais, ou as ideias que ele pregava não eram boas o suficientes para convencer as pessoas. Não sei o que você me diz aí nos comentários. Mas se já estava bem difícil, o ano de 619 chega para piorar tudo. Esse ano ficou conhecido entre os muçulmanos como o ano da tristeza. E não é à toa, Maomé perde duas pessoas fundamentais: Khadija, a fonte do seu dinheiro, a sua esposa, e o seu maior apoiador, Abu Talib, o tio que sempre protegeu das ameaças em Meca. Sem eles, Maomé não só ficou arrasado, mas ele também perdeu o seu escudo. Nada mais o protegia. Deprimido e vulnerável, ele virou um alvo ainda mais fácil pra galera de Meca, que já fazia tempo que queria dar um fim nele. Percebendo que a sua situação na região de Meca estava ficando insustentável, com ameaças de todo lado, Maomé decide dar um fora dali. Em 622, ele foge para uma cidade que hoje conhecemos como Medina, que ficava bem mais afastado de Meca. E olha só que reviravolta. Diferente de Meca, os moradores de Medina abriram os braços para Maomé. Foi um verdadeiro milagre pra época. Ou isso, ou a grande rixa que existia entre Medina e Meca ajudou Maomé a pegar uma fé, porque ele tava puto com Meca. Chegou em Medina fazendo uma nova fé, querendo que a galera de Medina ajudasse ele a destruir Meca e se vingar ali dos seus perseguidores. A galera falou assim: porra, tá aí um jeito da gente destruir Meca, né? Bora lá, bora juntar nesse cara aqui. Ou foi um sinal de Deus também, né? Lá, Maomé não só converteu um monte de gente, como também deu um salto na sua carreira. De pregador, ele vira um líder, porque ele arrebata um rebanho aí à sua disposição. Ele assumiu o comando de Medina e transformou a cidade num lugar organizado, com leis baseadas na fé em Alá, promovendo justiça e união entre as tribos que lá moravam. Algo que até então era raríssimo por ali. Essa ainda não era a Sharia, a lei dos muçulmanos. Ela só foi desenvolvida centenas de anos depois, mas se baseou em toda essa jornada de Maomé. Ele também, além de organizar a cidade ali pro seu comando, virou um comandante militar. Porque os muçulmanos não eram apenas uma religião, eles eram também uma força tribal, uma tribo, um povo, um exército, pronto para seguir aos comandos desse novo profeta. Vemos então que... Sim, exatamente, a uma. Assim como o profeta Moisés, como eu citei anteriormente, quando ele desce do monte, ele pergunta: quem está comigo? Né? Ele fala, não foi com essas palavras, mas foi parecido. Quem está comigo está com Deus. Quem está com o inimigo. Foi basicamente isso. Não foi com essas palavras, mas ele falou: vocês estão comigo ou estão com eles? Basicamente isso, porque era guerra, né? Então você tinha que escolher um lado. O lado do bem ou o lado do mal. o islamismo já nasceu como uma tribo, uma força militar, um império. Não dá pra se dividir religião de Estado. E foi isso que marcou e ainda marca toda a história dos califados islâmicos e a sua pretensão de literalmente dominar o mundo. Com fogo nos olhos para acertar as contas com o pessoal de Meca, que tinha mal... Só que hoje o conceito de califados é na espera de Jesus, que é Jesus que seria o último califa. Então, qualquer proposta que tem atual não é válida. Tratado ele, a sua família, a sua religião por anos, ele parte pro ataque. Quem iniciou o ataque foi Maomé. A primeira grande chance veio em 624 na famosa Batalha de Badr. Surpreendentemente, numa história muito parecida com os 300 de Esparta, Maomé consegue reunir uma força de 313 muçulmanos, sabendo que uma caravana de Medina passaria por perto dele. Ele se antecipou, então o cara viu uma caravana comercial vindo, sabia que ia vir, falou: opa, vamos catar essa galera. Seu plano era atacar toda aquela caravana de Meca pra se vingar e preparou uma armadilha perto de poços de água de Medina, uma forma de afunilar os inimigos, assim como nos 300 de Esparta. Os Quraishitas ficaram sabendo, que é o seu antigo tribo, né, o pessoal de Meca, ficou sabendo que alguma coisa ia acontecer ali perto de Medina e conseguiu reunir uma força ali pra proteger a caravana de cerca de 1000 homens. Mas eles foram pegos de surpresa. A caravana caiu bem rápido na mão dos muçulmanos e foram impiedosos e cruéis na batalha. Tanto que ao atacar, os muçulmanos gritavam: Ya Mansur Amit, ou algo como nosso Deus é vitorioso, mate, Amit é mate. Não me parece uma religião do amor aí, não é mesmo? Ainda mais. Ah, meu Deus. O que eu citei agora sobre o Moisés. Enfim, né? Quando você não conhece a história, você cabe a fazer críticas que vai pesar sobre a sua própria religião, né? A verdade, Islã se vende como a religião da justiça, né? E a gente vê o que Deus fez com Sodoma e Gomorra.
Então ele dá autoridade aos profetas, dá autoridade a Salomão. O Corão fala que dá autoridade a Salomão de conversa até com árvores e formigas para a guerra. Então, assim, você está pegando, você está querendo isolar porque você está tendo uma visão cristã da coisa. E a visão islâmica é uma visão semelhante à judaica. É uma linha só de pensamento, entendeu? O caso de Jesus dentro do Islã, ele foi levado ao céu. Quando ele voltar, ele vai fazer a jihad. Você pode pegar até o Paulo Cogos, que é um louco, mas ele fala num fundamento. Ele fala que quando Jesus voltar, dentro da ideia cristã, ele vai voltar como um líder poderoso, entendeu? Como justiçador. Então, assim, você está pegando a visão cristã, mas a missão de Jesus não terminou ainda. Então, meio que está incompleta ainda, né? Para você citar como exemplo, ainda falta coisa para acontecer. Todos os outros profetas morreram e a missão foi terminada, é basicamente isso. Exceto os que foram ao céu, né? Como, se eu não me engano, Elias. Teve uns aí que subiram ao céu, acho que foi 1 ou foi 2 ou foi 3, eu não lembro agora de cabeça. Mas eu posso estar trazendo em outro momento. A mais que grande parte do exército de Meca foi capturado dos Corexitas, da sua antiga tribo, levado para Medina e muitos foram decapitados em praça pública para servir de exemplo. Bom, nessa treta entre Medina e Meca, houve muitas brigas, como a derrota de Maomé na Batalha de Uhud em 625 ou em 627, quando Medina foi cercada por uma aliança de tribos árabes. Mas o que importa para nossa análise aqui é que nesse cerco de 627, chamado de Batalha da Trincheira, que as tribos cercaram ali Medina, Maomé deu o passo inicial para a desgraça que acontece até hoje no Oriente Médio, o ódio dos muçulmanos pelos judeus. Resumindo bem aqui pro vídeo não ficar tão longo, dentro foi eles que iniciaram, vai pensando. de Medina existia uma tribo, ou várias tribos judaicas, também tribos cristãs, mas em específico existia uma tribo judaica que morava em Medina, chamada de Banu Quraiza, que não queria se tornar muçulmana por razões óbvias. Os caras eram judeus, eles não queriam se tornar muçulmanos. Assim como os cristãos também não queriam se tornar muçulmanos. No início, Maomé e os muçulmanos até toleravam os cristãos e judeus que moravam ali em Medina. Era só pagar o zakat e pronto, não tinha um problema. Porque eles usufruíam dos hospitais, de tudo que os caras criavam, das escolas. É básico. Qualquer coisa que foge disso aí é mentira, cara. Eles viam nessas tribos, que ele chamava das tribos do livro, né, que tinham ali a Bíblia, alusão à Bíblia, possíveis aliados. Já que Maomé não tinha muita gente na sua fé, e a gente viu que em 625 ele só conseguiu reunir 300 homens em Badr, ele falava assim, pô, eu vou ficar aqui bonzinho com os cristãos, com os judeus, porque eles vão me ajudar a aumentar os meus números aqui pra conseguir competir de pau a pau com Meca. Mas a insistência em tentar converter os judeus e a não ajuda dos Banu Quraiza nas batalhas de Maomé, que só queriam ficar de longe de tudo isso, fez com que Maomé achasse que os judeus estavam do lado de Meca. Maomé começou a desconfiar das tribos judaicas. Pronto, em 625, os Banu Nadir, outra tribo judaica, é expulsa de Medina. E em 627, nessa batalha da Trincheira, mesmo a tribo judaica ajudando Maomé, Maomé está desconfiado deles e manda matar todos os judeus da tribo Banu Quraiza. Todos. Bom, não foi tão ruim assim. Ele não mandou matar todo mundo, ele mandou matar todos os homens e todas as mulheres e crianças judaicas foram escravizadas pelos muçulmanos. Lembra daquela parada dos escravos, que eram tribos dominadas? Então Maomé agora matava todos os judeus homens que encontrava e escravizava todas as mulheres e crianças, um ano de idade, um mês de idade, não importa. Escravizava todas as mulheres e crianças judaicas para servir ali aos muçulmanos. Essa história eu não sei, então eu não posso falar se é verdade ou se é mentira, né? Nos textos do Corão e depois da Hadith, que é uma evolução do Corão aí, esse sentimento de ódio e traição pelos judeus não se juntarem aos muçulmanos foi aumentada, gerando os textos mais bizarros que eu já vi. Coisas como o dia do juízo vai acontecer quando os muçulmanos matarem todos os judeus, tem que caçar os judeus até atrás das árvores e das pedras que esconde eles e Allah vai mostrar ali onde é que eles estão escondidos. É porque tem um que fala, né, pra pegar essa galera, pega essa galera, não vou citar aqui pra não derrubar o vídeo. Tem um momento que o profeta ele queria passar pra outra cidade e ele mandou um cara lá, vai lá pedir autorização. Os caras decapitaram o cara. Eu falei, pô, é assim, pô, é assim na justiça, entendeu? É assim, que era assim que funcionava na época. Então, às vezes o contexto é esse. O cara pode dar sua... A única coisa que ele falou foi mentira do começo do vídeo. Isso aqui eu não posso citar porque eu não tenho base material. Mas muita coisa que ele falou do começo foi coisa distorcida. Então, provavelmente isso aí deve ter alguma distorção também. Ou como até um cara que poderia reagir isso até melhor seria o Mansur Peixoto. Os muçulmanos têm que matar todos os povos do livro, como eu falei, que são os judeus e cristãos, em alusão à Bíblia, se eles não Isso aí também já tá afetando. se submeterem à Sharia ou se converterem ao islamismo. E não adianta vir falar aqui que não é matar que tá escrito, é lutar, porque a palavra usada nos textos, erroneamente interpretada como lutar, na verdade é matar mesmo. Bizarro, né? Inclusive, falando em escravos, ele tinha vários e nunca falou mais sobre abolir a escravidão. E não só não aboliu. Nossa, cara, olha o que esse cara falou, mano. Olha o que esse cara falou. Ele aboliu literalmente o Bilal. Foi o primeiro cara a fazer o azan, que é chamado para oração. O cara é negro, o cara era um escravo. Literalmente libertou o cara, comprou o cara e libertou. Nossa, mano, como é que o cara falou uma coisa dessa, sabe? É uns canal, velho, que não tem como. O cara fala uma mentira descarada. Por isso que eu disse, eu não tinha prova material sobre aquela outra coisa ali. Mas você vê quando o cara não tem conhecimento, ou pega uma fonte. Ele pega uma fonte de narrativa. Obviamente, ele não pega uma fonte árabe, que é uma fonte que fala na visão dos caras. Ele pega uma fonte de interpretação de alguém. Aí fica fácil, né, pra mandar. É por isso que fala o título, não sei o que, o cruel profeta. Pô, mano, tá de mentira que o cara fala aí, velho. Como incentivou, indo agora pro século 8, 9 e 10 na Europa, invadir a Península Ibérica, a França e a Itália, capturando cristãos para serem vendidos como escravos no mundo islâmico, era recorrente. E isso foi o que impulsionou o feudalismo na Idade Média e a construção de castelos também na Idade Média. Não só eles capturavam, mas como os vikings também faziam. Mas imagina, os vikings de cima, os muçulmanos embaixo, os magiares pela direita, puta que pariu. Bom, nos outros vídeos do canal eu já falo muito mais sobre isso. Outra grande polêmica aqui, acerca de Maomé e sua fé, foi que Maomé casou com uma menina de 9 anos, a Aisha, em 623. Na verdade, ele se casou quando ela tinha 6 anos, mas só a deflorou, se é que você me entende, quando ela tinha 9 anos de idade. Mano, 9 anos de idade. Difícil. Maomé podia... Assim como eu citei a questão da Maria ter 13, o José ter 90, que pra mim também é bizarro. E a questão de
de Rebeca, né, de ter 3 anos, que é mais bizarro ainda. Então, como eu disse, é questão de época. Dentro da tradição, essa idade aí não é muito reconhecida. Hoje em dia já tem, o pessoal já interpreta que ela tinha 13, 14, até porque não era um calendário solar, né, era um calendário lunar. Então já começa daí. 9 anos baseado em qual calendário, né? Começa daí. Então vamos lá. Ter várias esposas, ele tomou uma criança para ser uma das suas. Como o Corão é uma biografia de Maomé, basicamente, os muçulmanos seguem sua vida à risca. Não é uma biografia, cara. Hoje, no mundo islâmico, é super comum homens se casarem com meninas de 9 anos ou menos. Não, cara, não é tão comum. Os países cristãos têm mais isso. Os Estados Unidos, em 2017 foi 2018, saiu um dado que eu preciso pesquisar para mandar deixar o link, senão fica parecendo que eu estou mentindo. Mas eu vi recentemente um dado que foi 2017, foi 2018. Os Estados Unidos, que é um país cristão, teve mais casamento, foi um dos que teve mais, entendeu? Então, tipo assim, não se sustenta isso aí. O Brasil é um país cristão, é um dos países que tem mais. Os países que tem mais. Então, quando acontece uma coisa lá, diz que é uma coisa do muçulmano. Quando aqui não fala que é do cristão, sendo que muitas pessoas agem aqui por religião, como pastores que matam. Teve um pastor que matou um palestino. Então, assim, quando acontece aqui é só um crime, e lá é um crime por religião, não tem muito fundamento não que você está falando. Inclusive, é comum. Eu digo isso porque eu tenho contatos com pessoas, né, dessas regiões, e culturalmente isso faz ser, sei lá, muito exclusivo de um lugar. Um cara que vai. Tem noção, o próprio Talibã, velho, ele salvou uma menina que estava sofrendo abuso, entendeu? Na época da fundação, os caras eram mais raiz ainda. E eles pegaram e mataram os caras porque os caras estavam, né, usando a moça. Então, os caras falam muita coisa que não tem fundamento. Claro, no Afeganistão tem esse tipo de casamento? Tem. Mas não é uma regra igual o pessoal fala. Eu já tive contatos com pessoas de lá. Eu acompanho vídeos de pessoas de lá, entendeu? Não é uma coisa porque o cara falou, ele citou um exemplo. Posso citar milhares de exemplos no Brasil. Posso citar aquele exemplo dali de Marajó lá. Acho que é Marajó o nome. Se pá, até pastor. Então, assim, citar uma coisa por uma pessoa, beleza, o cara pode ter feito uma coisa ali, beleza, mas isso ali não significa que é um exemplo. E como eu falei, a questão da época. Então, assim, vocês ficam enrolando e não tem fundamento que vocês falam. A venda de meninas como escravas sexuais a homens mais ricos e poderosos. Sim, procura. Isso aí aconteceu depois do profeta, então, coisa desses caras, mas isso aí não aconteceu na época dele. Um pouco aí que você vai achar. Com o tempo, Maomé foi ficando cada vez mais poderoso. Em 628 conseguiu um respiro ao assinar o Tratado de Haduyabia com o pessoal de Meca. Esse acordo era um marco, garantia a paz entre Meca e Medina e ainda liberava os muçulmanos para fazer a peregrinação a Kaaba. Você sabe por que tem tanta conversão islã? Porque todo mundo tem essa visão desse cara, desse vídeo aqui, que pega um site qualquer e joga essa fake. E na época que teve o 9/11 nos Estados Unidos, foi a época que teve mais conversão. Por quê? Porque o povo é louco? Não, porque não era o que se pregava. Então, assim, claro, um idiota vai ver um vídeo desse, vai acreditar, né? Porque o cara não tem o conhecimento. Já foi assim, 2014, 2015, eu compartilhava umas besteiras assim no Facebook e tal, religião do mal. Mano, é tudo narrativa no final das contas. Os caras não estudaram, nunca leram. O cara falou qual Corão era a biografia de Maomé, mano. Pelo amor, mano. Pelo amor, assim, não tem fundamento nenhum. Cara, se eu não me engano, Jesus é mais citado do que Muhammad no livro, né? Então, sabe, não tem fundamento. Não tem fundamento material que ele tá falando. A terra sagrada do profeta. Aquele negócio que eles estão rodando lá. Parecia o fim da treta, mas como tudo na vida de Maomé não são flores, a calmaria não durou muito. 2 anos depois, em 630, o tratado foi pro espaço e Maomé decidiu que já tinha aguentado demais. Ele reuniu um exército gigantesco e marchou pra tomar Meca de uma vez por todas. Os caras de lá nem tentaram reagir, eles sabiam que eles não tinham chance agora e seriam massacrados pelo ódio. E assim, Maomé realizou o sonho da vida dele. Pelo ódio, né? Pelo ódio. Pode ser. Os caras pegaram, bateram nele, jogavam ele no lixo, jogavam pedra, e ele que é o cara do ódio, por tirar o politeísmo da região. Na toa que as únicas imagens que deixou foi de Jesus e da Virgem Maria. As outras imagens ele quebrou. Então, se isso aí for ódio e contra o politeísmo, chibata neles. Ele tomou o controle de Meca sem derramar uma gota de sangue dos seus soldados. Ele entrou na cidade como um conquistador triunfante, mas com um toque de estratégia. Ele deu anistia aos antigos inimigos para evitar mais revoltas e mandou destruir todos os ídolos pagãos ali ao redor da Kaaba. A partir daí não tinha mais volta. Ele tinha o seu exército. Ele conseguiu pegar a galera de Meca para entrar nas suas fileiras do exército. O islamismo começou. O cara pode chorar o que for, mas foi a época de maior pacificação daquela região. A expandir. Já Maomé expandiu demais o islamismo, o seu império. Não podemos confundir. Religião, a fé e o Estado sempre andam juntos no islamismo. Então, o mundo islâmico, Maomé e seu primeiro império, continuou expandindo sua influência por toda a Península Arábica. Põe aí, Luan, o mapa de toda a conquista na Península Arábica, já na época de Maomé. Às vezes, em campanhas militares bem pesadas e cruéis. Como em Taifa, aquela cidade, aquela segunda cidade que ele tinha apoiado, que ele foi apedrejado anos antes. Em 631, ela se rendeu rapidinho e, surpreso ou não, abraçou o islamismo. Maomé virou o profeta do medo. Era baixar a sua cabeça a ele ou perder a sua cabeça. Mas ele durou pouco, porque em 632 ele morre em Medina. Na verdade não era assim, porque, como eu disse, se você pagasse o zakat, você poderia viver. Agora, claro, era sobre a Sharia, até porque todo o processo de expansão religiosa foi brutal, cara. Foi brutal. Você pega ali,
o que foi que Moisés fez, o que foi que Abraão fez e outros profetas, foi processos brutais, entendeu? O cristianismo nisso, a expansão foi bem individual, não foi uma forma de poder absoluto, então foi visto como uma seita para a época, né? Até eu me esqueci o nome do cara, mas um imperador abraçar, né? E virar algo também estatal também, então teve até certo ponto as pessoas individuais até virar um estado também, né? Eu me esqueci o nome do líder agora, não me vem à mente. Mas enfim, todos tiveram inicialmente é, teve guerra, teve revolta, teve andarilho e teve líderes estatais. No caso do cristianismo foi o contrário, foi andarilhos, até ter as revoltas que perseguiram eles, aí até virar estatal. Então foi assim, foi um processo contrário. Ao lado de uma das suas Mas no caso do Muhammad foi igual do Moisés, de Abraão, dessa galera. 11 esposas, acha que ela era menor de idade, deixando um legado de terror e morte que ecoaria por séculos. Tudo isso que eu te contei aqui hoje explica o que a gente tá vendo hoje pelo mundo. Todo esse Enfim, né, esse cara aqui, o maior fake Nelson aqui do YouTube, né, mas acredita quem quiser, né, são coisas fáceis de refutar e que quem quiser cair, né, nessa brisa aí vai cair, né, mas a verdade é uma só. Quem curtiu o vídeo aí, deixa o like, se inscreve e até o próximo, pessoal, tamo junto.